judoca Mayra Aguiar conquistou bronze no judô e Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na ginástica artística nos Jogos de Tóquio. E você vai ver também. A Fiocruz começou uma campanha de vacinação em massa no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A Pfizer entrega hoje 1.800.000 doses da vacina ao Brasil. E tem também o frio intenso, com 5 capitais no país com temperaturas abaixo de 5 graus. Olá, boa tarde. A judoca Mayra Aguiar conquistou o bronze nos Jogos de Tóquio ao derrotar a sul-coreana Hyunji Hyun com um ippon. A brasileira entrou na disputa pelo terceiro lugar da categoria até 78 quilos dos Jogos de Tóquio. Mayra Aguiar é a primeira atleta brasileira a ganhar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. A judoca também conquistou o bronze nos Jogos de Londres em 2012 e no Rio em 2016. A medalha em Tóquio veio depois de um grande esforço da judoca. Mayra passou por uma cirurgia em novembro, depois de sofrer uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho esquerdo. E a Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata para o Brasil. Foi a primeira medalha do país na ginástica artística feminina. Ela teve a segunda melhor pontuação no geral. A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na competição geral de ginástica artística feminina nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta quinta-feira. A prova foi marcada pela ausência da rainha americana Simone Biles. Mesmo assim, o primeiro lugar ficou para os Estados Unidos com Sunisa Lee e o bronze foi para Angelina Melnikova, da delegação do Comitê Olímpico Russo. Vamos ver como é que ficou o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, já contando essas 2 medalhas para o Brasil. A China agora é quem lidera o quadro, com 15 medalhas de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. E a briga está boa ali entre China, Japão e Estados Unidos no quadro de medalhas. O Japão, país sede, tem 15 de ouro também, mas tem menos medalhas de prata. São 4 e mais 6 medalhas de bronze. Os Estados Unidos são o país com mais medalhas, 14 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze, perde ali no desempate pelo número de medalhas de ouro. Os atletas da Rússia aparecem na 4ª posição com 8 de ouro, 11 de prata e 9 medalhas de bronze, sempre lembrando que a Rússia não compete como país porque teve uma punição por doping, então aparece o Comitê Olímpico, os atletas da Rússia, no quadro de medalhas. O Brasil subiu para a 17ª posição no quadro. Tem uma medalha de ouro do surf, 3 medalhas de prata, já contando essa na ginástica artística, e agora 3 medalhas de bronze, contando também o judô. O frio continua avançando pelo país. 5 capitais registraram ou vão registrar temperaturas mínimas abaixo de 5 graus entre hoje e amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura do país no ano foi em Bom Jardim da Serra, hoje. Lá fez 8,6 graus negativos às 4 da manhã. Quem acha que já fez muito frio deve se preparar, porque até o fim de semana ainda tem previsão de baixas temperaturas em todo o sul, sudeste e até centro-oeste do país. Há grande chance de julho terminar com novos recordes entre as temperaturas mínimas. Também existe a possibilidade de mais neve nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O centro da massa de ar polar chega aos 2 estados e o frio deve aumentar ainda mais. Entre as capitais, há previsão de temperaturas abaixo de 5 graus em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande. Ontem nevou em mais 10 cidades catarinenses. No Rio Grande do Sul, mais de 30 cidades registraram queda de neve. Turistas e moradores foram para as ruas brincar com os flocos que caíram no fim da tarde durante a noite. As imagens captadas por um cinegrafista amador mostram a alegria com que os moradores da cidade de Cambará do Sul receberam os flocos de gelo. Galera, incrível demais, a neve está muito forte aqui. Agora 9 horas e 28 minutos, muita neve por aqui. E nesta quinta-feira, algumas das cidades já amanheceram com temperatura abaixo de 0. A farmacêutica Pfizer vai entregar hoje, em 2 voos, 1.800.000 doses da vacina contra a Covid ao Brasil. A farmacêutica americana Pfizer entrega ao Brasil o total de 1.895.400 doses de vacinas contra a Covid-19, divididas em 2 voos. As remessas do imunizante vão desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista.
As vacinas devem ser separadas em 842 mil doses em um voo previsto para chegar à tarde. As demais têm previsão de chegar à noite. Os lotes fazem parte dos 13 milhões de imunizantes da empresa previstos para serem entregues até 1º de agosto. Até agora, 8 deste total foram enviados. Até o momento, a Pfizer entregou ao país 25 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Um fenômeno tem sido observado por pessoas do mundo todo que tomam a vacina contra a Covid-19. Objetos metálicos, principalmente moedas, ficam presos no braço que recebeu a vacina. Isso causou preocupação em muitos dos vacinados e gerou até algumas especulações. Para esclarecer o assunto, a nossa reportagem conversou com especialistas e com os laboratórios que produzem os imunizantes. A moeda está fixa no braço, parece até que foi colada. Isso passou a acontecer depois que a Aline tomou a vacina da Janssen contra a Covid-19. A única coisa que permaneceu, e já tem uma semana, é ainda o segurar da moeda, que a gente achou bem até estranho. Né? A gente fica um pouquinho apreensivo sem saber por que não divulgam isso e o que está acontecendo no nosso organismo. Né? O mesmo acontece no braço do Marco Antônio. Ficou uma bola no dia. Terça, quarta e quinta, veio melhorar sexta-feira. Casos como esses têm sido divulgados na internet desde que teve início a vacinação contra a Covid-19. E não só no Brasil. Em vários lugares do mundo, pessoas mostram moedas e objetos metálicos colados no braço após serem imunizadas. Algumas até se assustaram com o fenômeno e chegaram a especular que a vacina causava magnetismo no corpo das pessoas. Fui fazer o teste, tô gravando com uma mão só, e ó, meio que fica como se fosse um imã, mas se eu tentar colocar em qualquer outro lugar, ó, viu? Ela cai. Gente, muito estranho isso. E o assunto causou tanta polêmica que até o governo do estado de São Paulo publicou esse comunicado nas redes sociais para informar que as vacinas não causam magnetismo, mas não explicou os motivos do fenômeno. Para entender por que isso acontece, nossa reportagem consultou especialistas. E o ponto de partida foram os laboratórios que produzem as vacinas. A Pfizer limitou-se a dizer que é falsa a informação de que a vacina causa algum tipo de magnetismo. Já a Fiocruz, que produz a vacina AstraZeneca, disse que a composição não possui ingredientes capazes de provocar efeito magnético no organismo. A fundação ressaltou que, embora a fórmula contenha cloreto de magnésio, que é um metal terroso, a substância não é capaz de gerar qualquer magnetismo. Por fim, o Butantan, responsável pela fabricação da Coronavac, fala que a vacina contém hidróxido de alumínio. Ressalta que a substância auxilia a produção dos anticorpos, mas não altera a proporção do metal no corpo. Segundo o laboratório, para acontecer a atração seria necessária uma força muito mais potente, como a dos aparelhos de ressonância nuclear. Nossa reportagem consultou também 3 especialistas de áreas diferentes para comentar as informações passadas pelos fabricantes. O professor de física Fernando Lang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou as fórmulas das vacinas. E normalmente o que a gente encontra na vacina nem é material, o metal que tem lá, como por exemplo o alumínio, tá? Hidróxido de alumínio, ele não tem efeitos magnéticos. Aliás, num comprimido, por exemplo, desses antiácidos do tipo Pepsamar, existe uma quantidade muitíssimo maior de hidróxido de alumínio do que a quantidade que eventualmente é colocado naquele conteúdo que vai ser injetado no nosso braço. Tá? E qualquer pessoa pode pegar um comprimido desses, tá? E testar com um ímã para ver que não tem nenhum efeito magnético. O infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, também descartou a relação entre os casos e a vacinação, mas lembrou que a vacina está na fase 4, quando são analisadas as reações na população. E alguns sintomas que não se manifestaram durante as pesquisas podem aparecer agora. A fase 4 é do desenvolvimento de qualquer produto farmacêutico, de qualquer produto de pesquisa. Então, é o que a gente chama fase 1, fase 2, fase 3, e depois que o produto é comercializado, qualquer um, ele entra na fase 4, que aí você tem esse produto em uso rotineiro e você começa a observar se alguma coisa que não tinha sido vista até então, ela pode surgir e se é significativa ou não.
O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, disse que as dúvidas da população são legítimas. O especialista afirmou que as pessoas não são obrigadas a ter conhecimentos de assuntos técnicos e cabe às autoridades passar as informações corretas. Às vezes, para nós que somos pesquisadores, algumas coisas podem parecer óbvias, mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber. Assim como em outros assuntos, eu sou leigo. Tem alguns assuntos que eu... Então, assim, as pessoas não têm obrigação de saber. Então, o papel dos líderes é exatamente pegar as melhores informações e passarem para as pessoas. Procurada por nossa reportagem, a Anvisa informou em nota que os dados das vacinas, incluindo a fórmula de cada uma, estão disponíveis no portal do governo. Quem tiver dúvida, a sugestão é que procure as autoridades de saúde da sua cidade, unidade básica de saúde, o postinho de saúde. Não sair procurando na internet informação, especialmente se forem em lugares tipo WhatsApp. Se as pessoas tiverem dúvidas, procurem sites confiáveis, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, ou vão nos locais de saúde, tipo postinhos de saúde. Aí vocês vão ter boas informações e vão saber tomar as melhores decisões em relação à saúde de vocês. O que eu posso dizer em relação à vacina é que para quem está com medo de efeito colateral, não tem que ter medo de efeito colateral de vacina, tem que ter medo da Covid, porque a Covid é muito mais séria e muito mais letal do que qualquer efeito colateral eventual de uma vacina. A média móvel de mortes por Covid no Brasil nos últimos 7 dias é a mais baixa desde 22 de fevereiro. Em 24 horas, mais 1.344 mortes por Covid-19 foram confirmadas. O total chegou a 553.179 vítimas desde o início da pandemia. Também foram contabilizados mais 48.013 novos casos de infecção pelo coronavírus em um dia. Desde o início da crise sanitária, são mais de 19.797.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos 7 dias foi de 1.082 vítimas diárias, a menor desde 22 de fevereiro. Em comparação com a média de 13 dias atrás, a variação foi de 14% para baixo e aponta tendência de estabilidade. Pelos números oficiais, a média diária de novos casos está em 46.162, o que representa uma variação de mais 8% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas e indica estabilidade. No mapa da Covid por regiões, podemos verificar que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro. Em estabilidade estão 12 unidades da federação. Em queda, hoje estão 12 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 137.900.000 doses de vacinas até agora. Somente em um dia foram aplicadas mais de 1.780.000 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, já são mais de 98.341.000 brasileiros que tomaram a primeira dose. Isso equivale a 46% da população. Mais de 39.600.000 pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 18% da população brasileira. No próximo bloco, você vai ver que a Fundação Oswaldo Cruz começa hoje a vacinação em massa no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Até já! Uma 19 no horário de Brasília. 1,5 milhão de vagas de emprego formal foram geradas no primeiro semestre. Todos os meses do ano tiveram resultados positivos em relação à criação de empregos com carteira assinada. O Brasil criou mais de 1.536.000 vagas de emprego com registro em carteira nos primeiros 6 meses do ano. O mercado de trabalho formal vem registrando recuperação desde julho de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados pelo Ministério da Economia.
Apenas em junho, o saldo de empregos foi de 309 mil postos de trabalho. Neste mês, o saldo positivo apareceu nos 5 setores monitorados. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve saldo de mais de 125 mil empregos criados em junho. Na sequência, veio o comércio, com quase 78 mil vagas. Também tiveram bons desempenhos a indústria, a agricultura e construção. Todos os estados registraram saldo positivo neste mês. O maior saldo foi de São Paulo, com mais de 105.500 postos. A inflação do aluguel subiu em julho e acumula alta de mais de 15%. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador considerado a inflação do aluguel, ficou em 0,78% em julho. No mês anterior, teve avanço de 0,6%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses. A FGV informou que a aceleração do índice na passagem de junho para julho combinou a influência de diversos fatores, entre eles as exportações e o aumento de preços das rações animais, com destaques para itens em relação ao produtor. O minério de ferro registrou alta de 2,7%, os adubos ou fertilizantes, 14,2%. Já a alta no preço médio do leite in natura desacelerou para 5,74% em julho. E para o consumidor, os destaques foram os itens relacionados ao setor de energia, com alta na tarifa elétrica, que avançou 5,87%, e o gás GLP, com aumento de 4%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anulou a condenação imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho à Petrobras em 2018 para corrigir os salários de 50 mil servidores. O reajuste custaria cerca de 17 bilhões e 200 milhões de reais na maior ação trabalhista da história da petroleira. Ainda cabe recurso dos sindicatos ao plenário do STF. E o relator decide se o assunto vai ser julgado pelo plenário virtual ou pelo plenário físico. A Fundação Oswaldo Cruz começou hoje a vacinar 30 mil moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A imunização com a AstraZeneca faz parte do programa de vacinação em massa contra a Covid-19. Os moradores das comunidades com idades entre 18 e 33 anos devem ser imunizados com a vacina AstraZeneca até o domingo. A iniciativa é da Fiocruz, da Redes da Maré e da Prefeitura do Rio de Janeiro e faz parte de uma pesquisa para verificar qual é o comportamento do coronavírus em uma população imunizada, inclusive em relação às variantes. 2.000 famílias vão ser acompanhadas de perto, como uma forma de verificar a transmissão familiar. O Complexo da Maré tem cerca de 140 mil habitantes e registrou quase 6.800 casos de Covid-19. As mortes confirmadas pela doença foram 317. A vacinação com a AstraZeneca mobilizou 500 voluntários em 121 pontos de imunização. Os vacinados já fizeram um pré-cadastro para que os pesquisadores possam acompanhá-los. Além deles, outros moradores da Maré que já foram vacinados com a primeira dose também vão ser monitorados. A ideia é avaliar a efetividade da vacina em diferentes idades, sexos, fabricantes e depois da aplicação. Essa é a segunda iniciativa do tipo realizada no Rio de Janeiro. A outra foi na ilha de Paquetá, mas o número de pessoas vacinadas foi menor, 1.500 moradores. O Estado de São Paulo vai flexibilizar as restrições do comércio, dos bares e restaurantes. Entre os dias 1º e 16 de agosto vai ter uma fase de transição com a ampliação do horário máximo para meia-noite e da ocupação máxima para 80%. A partir do dia 17 de agosto, deve acabar o limite de horário de funcionamento e de ocupação nos estabelecimentos não essenciais. Essa nova fase recebeu o nome de retomada segura, mas continua sendo obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento de 1 metro entre os que frequentam os espaços. Os parques estaduais também passam a abrir em horário normal já a partir de domingo. A gente volta a falar dos Jogos de Tóquio. No vôlei feminino, o Brasil não teve dificuldades e venceu o Japão, dono da casa, por 3-0. É a terceira vitória da seleção nas Olimpíadas. Com esse resultado, o Brasil continua em segundo no grupo, atrás da Sérvia. No vôlei de praia masculino, Alisson e Álvaro Filho
espantaram a zebra e avançaram para as oitavas de final do torneio masculino de vôlei. A dupla brasileira venceu por 2-0 os holandeses e agora eles avançaram no torneio. No tênis, a dupla Luísa Stefani e Laura Pigossi perdeu nas semifinais para as suíças Belinda Bencic e Victoria Golubic por 2-0. Apesar da derrota, a dupla do Brasil ainda pode garantir um lugar no pódio em Tóquio, pode brigar pelo bronze. Na natação, o Guilherme Costa não fez uma boa prova, terminou na 8ª colocação na fase final, com a presença do Brasil na natação, aliás, na única fase, com a presença do Brasil na natação de ontem para hoje. O Guilherme completou a prova em 7 minutos e 53 segundos e 31 centésimos. No remo, o carioca Lucas Vertain não conseguiu a vaga na disputa de medalhas. Depois de se classificar bem na primeira fase, nas primeiras fases, aliás, ele terminou no 5º lugar na semifinal da modalidade. Bom, apesar disso, o desempenho dele em Tóquio é o melhor da história do Brasil no remo. Foi a primeira participação de Lucas numa Olimpíada ainda. No boxe, o Herbert Souza estreou com vitória e avançou para as quartas. Ele superou o chinês Herbiek Toueta na categoria até 75 quilos por 3-2 na decisão dos juízes. O americano Stan Hendricks, o atual bicampeão mundial do salto com vara, está com Covid-19 e não vai disputar mais os Jogos de Tóquio. De acordo com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, ele está isolado em um hotel na capital japonesa. O atleta de 28 anos foi bronze no Rio 2016. Ele era um dos favoritos da competição ao lado do sueco Armand Duplantis e tem também o brasileiro Thiago Braz, que foi ouro na disputa no Rio em 2016. As provas de atletismo nos Jogos de Tóquio começam amanhã. O brasileiro Renato Rezende se classificou para as semifinais no ciclismo BMX. Ele registrou o 3º melhor tempo na primeira bateria classificatória dos Jogos de Tóquio. O carioca terminou nesta quinta-feira na 3ª colocação de sua bateria durante as quartas de final. O brasileiro conseguiu o tempo de 40 segundos e 98 centésimos logo na primeira corrida. Os 4 melhores de cada bateria se classificaram. A prova que vai decidir os finalistas ocorre nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã pelo horário local. Esta é a 3ª participação de Renato Rezende dos Jogos Olímpicos e a primeira vez que o carioca chegou na semifinal, ficando já entre os 16 melhores do mundo. Na categoria feminina, a brasileira Priscila Estevô ficou na 6ª posição nas eliminatórias e não avançou às quartas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.